Ó, vamos lembrar, já lembrou, mas vamos lembrar de novo a missa e sufrágio da alma da Neuzinha, em memória, né? Também lembrar da Dona Araci, do seu Agenor. Lembrando a todos que em agosto, esse ano, nós vamos retomar aquela romaria para Aparecida, viu? Que a gente faz todo terceiro domingo de agosto, nos dias lá. Saudade da Dona Lourdes Buritona, que é uma traidora, que mora aqui do lado, mas diz que vem na missa e nunca vem, já faz não sei quanto tempo. Saudade da Dona Tereza Caldas, da Dona Rosa Soares, da Mercedes, que era do apostolado nosso aqui. Enfim, vamos retomar o caminho direito, correto, porque não decretaram a morte do Covid ainda, mas vamos caminhando, como Deus deseja, como Deus quer, sempre juntos. Vai cantar? Uma cantarola, um refrão aí. Jesus Cristo, nosso Salvador. Amém. É acolhida. Filho do Espírito Santo, o Senhor esteja convosco. Meus irmãos e minhas irmãs, muitas alegrias no dia de hoje. A Páscoa nos convida, Jesus vai ressuscitando a gente. Ele ressuscita primeiro, ressuscita os 11 da comunidade, depois ele vai caminhando, ressuscitando todo mundo. E para chegar a esse grande revelação, esse grande ensinamento sobre a identidade de Jesus. Jesus é o bom pastor? É, mas ele não é bom pastor só não, porque essa conversa é muito nhanhanhá. Jesus na verdade é a porta, ele é a porta. Ele se define assim, se revela dessa maneira. Então, é motivo de muita alegria a gente se reunir no domingo. É o dia da Páscoa, dia da ressurreição de Jesus Cristo, renovar a nossa fé, fortalecer a nossa fé, caminhar para frente. É esse grande objetivo, que Deus tenha piedade de todos nós, perdoe os nossos pecados, que a gente tem. Não vamos ninguém aqui ficar fingindo que não tem não, porque tem. Que Deus perdoe os nossos pecados. Tenha compaixão de nós, Senhor. Manifestai, Senhor, a tua misericórdia. Deus Todo-Poderoso, tenha compaixão de nós, perdoe os nossos pecados e nos conduz à vida eterna. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo. Por todos os séculos. Oremos. Deus eterno e todo-poderoso, conduzi-nos à posse das alegrias do céu, para que nós, que somos um pequenino rebanho do povo de Deus, chegue um dia à glória verdadeira do reino, onde já se encontra Ele, o todo-poderoso pastor Jesus Cristo, que é vosso Filho, que é Deus convosco, na unidade do Espírito Santo. Amém. Texto, Atos dos Apóstolos. Podemos sentar um minuto? Podemos sentar um minutinho? Cadê o Atos dos Apóstolos? Vai ou não vai? Atos dos Apóstolos é livro de cabeceira, viu? Livro de cabeceira. Primeira leitura. Leitura dos Atos dos Apóstolos. No dia de Pentecostes, Pedro, de pé, no meio dos 11 apóstolos, levantou a voz e falou à multidão:
que todo o povo de Israel reconheça com plena certeza: Deus constituiu o Senhor e a Cristo, a este Jesus que vós crucificastes. Quando ouviram isso, eles ficaram com o coração aflito e perguntaram a Pedro e aos outros apóstolos: Irmãos, o que devemos fazer? Pedro respondeu: Convertei-vos e cada um de vós seja batizado em nome de Jesus Cristo para o perdão dos vossos pecados. E vós recebereis o dom do Espírito Santo, pois a promessa é para vós e vossos filhos, e para todos aqueles que estão longe, todos aqueles que o Senhor nosso Deus chamar para si. Com muitas outras palavras, Pedro lhes dava testemunho e os exortava, dizendo: Salvai-vos dessa gente corrompida. Os que aceitaram as palavras de Pedro receberam o batismo. Naquele dia, mais ou menos 3.000 pessoas se uniram a eles. Palavra do Senhor. Da comunidade, a constituição da comunidade, a elaboração de uma reflexão sobre Jesus Cristo, quem foi Jesus, qual a identidade dele. E nós vemos, o primeiro passo é essa atitude de ressurreição dos apóstolos. Jesus ressuscita os apóstolos. Estão mortos de outra maneira, com a decepção, com a tristeza, com a amargura, com tudo aquilo. E Jesus ressuscita-os e eles corajosamente vão dizer o que? A base da pregação de Pedro e dos outros, a base é Jesus Cristo. Jesus é aquele da sexta-feira da paixão, é aquele que foi crucificado, é Jesus. Mas Jesus ressuscitou. Ele viveu, não morreu, está presente. E apareceu a mim, Pedro vai dizer mais tarde, e aos outros. E vocês sabem que no domingo de Páscoa, Jesus ressuscita, aparece para a comunidade, primeiro para a comunidade, para os 11 reunidos ali em Jerusalém, mas ao mesmo tempo que Jesus está em Jerusalém, Jesus está conversando com Paulo, está a caminho de Damasco, está conversando com Paulo, e segundo Paulo, Jesus apareceu no domingo de Páscoa para quase mais de 500 pessoas. Porque Jesus não está limitado mais pela humanidade. Humanamente é impossível uma pessoa, um ser humano, ao mesmo tempo, estar em 500 lugares diferentes. Mas a ressurreição de Jesus tirou a limitação humana. A base da pregação de Pedro. Quem é Jesus? É o cara da cruz, é o homem da cruz, é aquele jovem da cruz, é aquele que foi injustiçado. Ele fala, né? Depois da carta dele sobre tudo aquilo que aconteceu com Jesus. Ele fala, o pior eu não vou dizer que o pior é o sofrimento da cruz, porque o sofrimento, a dor, quando é muito grande, vocês sabem que a gente fica meio anestesiado, né? A gente quase nem sente. Mas o que a gente sente de verdade mesmo são as atitudes, né, das pessoas, as coisas que ofendem, que realmente causam dor. A dor verdadeira, né, que a gente fala. São João da Cruz fala da dor da alma, Teresa d'Ávila também. Santa Teresinha, inclusive, fala muito sobre isso, né, vocês sabem. Mas eu quero chamar a atenção aqui uma coisa. No Atos dos Apóstolos, eles escutam Pedro. E perguntam para Pedro, bom, está tudo bem, o que a gente faz então? Pedro, aqui no texto, essas versões bíblicas são complicadas. Porque é utilizada a palavra convertei-vos.
e peça a cada um de vós o bater. Convertei-vos. A palavra conversão não tem esse sentido de mudança de religião. Conversão, na mentalidade aqui, grega, escrito por Lucas, é transformação. Pratique o bem. Se você estiver disposto a praticar o bem, você pode ser batizado. Nós estamos falando de uma igreja em formação ainda. Não é mudança de religião. Jesus nunca pregou mudança de religião. Nunca. Nunca Jesus falou assim, ó, saia do judaísmo e vem para cá. Nunca. Aliás, tem muita gente até que queria seguir ele e falou, não, muito obrigado, vai para sua casa, ter uma soneca, comer um lanchinho, fica lá na sua casa. Só fale para os outros lá na sua casa que você teve comigo. Muita gente queria seguir Jesus e muitas vezes Jesus falava isso. Cuidar da sua vida lá na sua casa, sua família, etc. E come um lanchinho, com mortadela de preferência e conte para as pessoas, reúne as pessoas e conte para elas. Então, Jesus nunca foi ofensivo. Jesus, nem com o judaísmo. Jesus nunca foi ofensivo. Jesus, ele nunca pregou esse tipo de atitude que foi depois do século XIX, início do século XX, foi dominando a cabeça das religiões. E não é um pecado só do cristianismo, é um pecado também do islamismo, né? Que são muito mais agressivos, né? Sobre essa coisa, né? Parece que a minha religião é uma ofensa, a outra é a boa. Não existe. Não existe. Jesus nunca disse isso. Ao contrário, Jesus falava assim, eu vim para fazer cumprir a lei. A lei tem que ser vivida na sua essência. Agora, abuso não dá, né? Jesus não aceita esse tipo de abuso, de pressão psicológica, etc. Ele não aceita. Então é muito importante, a gente tem que ser sempre isso na nossa cabeça. Sempre. Porque a gente, você sabe, a gente vez ou outra, a gente quer procurar o caminho mais fácil, quer procurar aquele discurso mais fácil, quer procurar aquelas coisas. E não dá. Não dá certo. Isso acontece. Na história da igreja, das religiões do mundo, você percebe que tem vezes que, né, a gente quer seguir o caminho mais simples. E não existe caminho simples, né? O Senhor é o meu pastor e nada me falta. Ele me leva a descansar em verdes prados. Ele me conduz a águas refrescantes. Ele reconforta a minha alma. É Ele que me conduz, Ele que me guia pelos caminhos, por amor do seu nome. Ainda que eu tenha que andar, atravessar o vale da morte, o vale tenebroso, os momentos terríveis da vida, eu não vou ter medo nenhum, não vou ter medo do mal nenhum, porque eu sei que Deus está comigo. Eu sei que Deus cuida de mim, que Deus sabe mais do que eu, que Deus sabe como é que é. Por isso ele anda sempre com aquele cajado na mão, com aquele báculo, que representa justamente isso, diz Davi. Aquilo é a confiança. Vamos caminhando, eu estou aqui, estou junto. E Ele, por incrível que pareça, Ele é que serve a gente. Ele é que prepara para nós a mesa, arruma as coisas. Ele faz isso, e na frente dos outros, na frente dos adversários. E Ele que faz aquelas coisas assim, com a maior simplicidade. É Ele que lava a cabeça da gente, passa perfume na cabeça. É Ele que serve a gente à mesa. Então, a bondade, a graça de Deus, a fé que Ele nos dá pelo batismo, acompanha a gente na vida e na morte. É eterno. Todos os dias da vida e todos os dias da morte. E a gente mora na casa do Senhor, a gente habita na casa do Senhor para sempre. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo.
por todos os séculos. Olha lá, o Senhor é meu pastor e nada me faltará, todos. Vamos lá, Pedro, escreveu 2 cartinhas, coitado, só isso. Tanta experiência boa que ele teve, né? Ele escreveu só 2 cartinhas, esse tamanhozinho. Como é que chama aquele carro lá? Do Loren, é do Loren o carro? Podia voltar no tempo e falar para Pedro, Pedro, aproveita e escreve mais umas coisas aí. Tudo. Eu estou falando aqui, mas não está aparecendo nada aí. Leitura da primeira carta de São Pedro. Caríssimos, se suportais com paciência aquilo que sofreis por ter feito bem, isto vos torna agradáveis diante de Deus. De fato, para isto fostes chamados. Também Cristo sofreu por vós, deixando-vos um exemplo, a fim de que sigais os seus passos. Ele não cometeu pecado algum, mentira nenhuma foi encontrada em sua boca. Quando injuriado, não retribuía as injúrias, atormentado, não ameaçava. Antes, colocava sua causa nas mãos daquele que julga com justiça. Sobre a cruz, carregou nossos pecados em seu próprio corpo, a fim de que, mortos para os pecados, vivamos para a justiça. Por suas feridas fostes curados, andáveis como ovelhas desgarradas, mas agora voltastes ao pastor e guarda de vossas vidas. Palavra do Senhor. Não vai cantar? A menina tá Põe lá na mesinha lá. Muito bem. Vamos lá, coragem. João 10 hoje, hein? Vixe, meu Deus do céu. O povo não vai entender nada, não sei porque eu gasto meu tempo. Vamos lá. Como é que liga aqui? Tá ligado? Ó. O Senhor esteja convosco. Proclamação do Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo segundo São João. Naquele tempo disse Jesus: em verdade, eu digo a vocês, aquele que não entra pela porta do aprisco, mas entra por um lado qualquer, é ladrão e assaltante. Aquele que entra pela porta é o pastor das ovelhas. O porteiro abre a porta e as ovelhas conhecem a voz do pastor. Ele chama cada uma pelo nome e leva para fora. Depois de ter feito isso, depois de ter feito sair todas, então o pastor vai na frente, cuida, zela pela segurança, etc. As ovelhas, estranhamente, conhecem a voz dele, conhecem a voz do pastor. Se aparecer uma pessoa estranha,
se for um estranho, as ovelhas desconfiam, eles não seguem. Ao contrário, se afasta, foge dele. Porque não conhece a voz daquele que é estranho. Jesus apresentou-lhes então essa comparação. Mas eles não entenderam o que Jesus queria dizer. Jesus continuou: em verdade vos digo, eu sou a porta. Eu sou a porta das ovelhas. Aqueles que vieram antes de mim são ladrões e salteadores. Mas as ovelhas não os escutaram. Eu sou a porta. De novo. Quem entra por mim é que vai ser salvo. É como a ovelha que entra e sai do aprisco e encontra a pastagem. O ladrão nós sabemos, o salteador nós sabemos. Ele vem só para roubar, para matar, para destruir, essas coisas típicas, né? Mas eu não, disse Jesus. Eu vim para que todos tenham vida e tenham vida em abundância. Palavra da salvação. Podemos sentar um minutinho, vamos tentar refletir um pouco sobre esse texto de São João, que é um texto ressuscitador, que é para ajudar a gente. Mas nós temos essa alegria de celebrar a Páscoa, a ressurreição de Jesus, e hoje nós temos um motivo maior ainda, que é o batizado da Giovanna Mancini, Deboni, que deve estar mamando ainda lá, eu acho, né? Então essa é a alegria. A criança está conversando com ele. Vocês sabem, a maternidade é um ato de Deus mesmo, é um ato divino, é impressionante. Maternidade é um ato divino. Os filhos já estão com você desde quando você nasce. E a gente não sabe disso, a gente não sabe, as pessoas não sabem, a gente não tem consciência disso. Mas quando nasce, não tem como viver mais sem. É uma coisa impressionante, né? É de coisa de Deus. É maternidade. A maternidade que eu estou falando é a certa e a errada. Não estou falando de maternidade certa e errada não, porque não tem maternidade certa e errada. A maternidade é maternidade. A Bíblia, quantas coisas aconteceram no Antigo Testamento, para Deus é a maternidade. Não tem esse olhar de puro, impuro, errado, certo, não tem esse olhar. Maternidade seja em situação que for, em circunstância que for, é de Deus, é um ato divino. Por isso esse respeito à vida, esse amor que a gente tem que ter pela vida, essa garantia de eu estava falando para ele, a Giovanna é a cara da dona Araci. Ele disse que não, mas para mim é a cara da dona Araci. Aquele jeito, aquela carinha. Mas a Araci era mais nova, é lógico, né? Então essa perpetuação, esse prosseguimento, né? É uma coisa de Deus. A maternidade é uma coisa de Deus, né? É um ato de Deus realmente. É Deus que acolhe a gente, é Deus que faz tudo isso. É Deus que nos concede o batismo, né? Que coloca em nós a fé. É pelo batismo. Deus coloca em nós a fé. E que ninguém pode tirar. Vocês sabem disso. Ninguém pode tirar. O Papa não pode tirar, o pastor não pode tirar, o padre não pode tirar, o bispo não pode tirar. Ninguém pode tirar. Ninguém. Porque a fé é um dom de Deus. E esse dom de Deus foi dado para nós, as primeiras comunidades, né? Comandadas por Pedro, pelos apóstolos, etc. Então a fé
ela vai além, a fé vai além dos nossos erros, do nosso jeito de viver. Vai além. Vai além do certo e do errado. A fé vai além do certo e do errado. Porque é um dom de Deus, a fé. Não é um dom humano. É um dom de Deus. Então o batismo nos dá a fé. Não é fé de mentirinha, mas nos dá a fé. A fé autêntica, verdadeira, que faz a gente amar, que faz a gente ter força para viver. A fé é tão importante na vida da gente, é tão importante que a gente tem que realmente ter essa visão, né? Essa visão, enxergar dessa maneira, né? É tão importante a fé que vocês sabem que Jesus, que é Filho de Deus, aceitou fazer aquele rito do batismo do João Batista, que não era batismo coisa nenhuma, né? O João Batista, ele não era um profeta, um cara bom até, elogiado por Jesus. Era um profeta que chegava nas pessoas e falava: você está fazendo coisa errada, não pode fazer. Não pode fazer. Se você concorda de não fazer mais coisa errada, então você vem aqui, eu jogo água na sua cabeça e te dou um chicote depois. Porque o batismo do João Batista é o batismo do arrependimento, né? Era isso que acontecia. Eu ia lá, jogava uma aguinha na cabeça e dava um chicote desse tamanho assim. E o indivíduo ia do lado lá, tirava a camisa e ó, autoflagelação até sangrar. Esse era o batismo do João Batista. Jesus não é assim. Jesus fez isso, hein? Jesus fez isso. Para você ter uma ideia da importância que Jesus deu para o batismo, Jesus deu para a vida, a sujeição dele a esse ritual pobrezinho do João Batista, né? Jesus fez isso. E João Batista nunca viu o Espírito Santo. Não, cara. Ele fazia aquilo há muito tempão lá, desde depois de novo. Ele fazia aquele negócio, resolveu viver no deserto, aquelas coisas todas, mas nunca via o Espírito Santo, não. E ele só viu o Espírito Santo no dia de Jesus, no dia que Jesus chegou lá, só. Há evangelhos que falam que Deus falou com João Batista, há evangelhos que falam que Deus falou só com Jesus. Mas o fato é que o objetivo é ressaltar que no batismo de Jesus houve essa presença, né, do Espírito Santo. Isso é o mais importante. Então, essa é a verdade, essa é a realidade da vida. A gente se conduz muito por caminhos que a gente acha que é mais puro, outro acha que é impuro, outro acha que é certo, que é errado. Mas no fundo, essa categoria de pensamento é uma categoria humana mesmo, racional, que também precisa, lógico, mas que Deus tem mais poder que a gente. Deus tem mais poder que a gente. E no capítulo 10 de São João, que é o texto do batismo de Jesus, esse é o objetivo, é o texto da declaração de Jesus sobre o bom pastor. A Páscoa tem esse objetivo. A Páscoa é sempre na vida da gente. Não é só, é o tempo da Páscoa, o tempo está presente na vida da gente. Nas missas, a missa tem esse objetivo. Celebrar a Páscoa de Jesus. E essa ressurreição que Jesus vai espalhando, né? O mundo precisa de ressurreição, o mundo precisa de tantas coisas, né? Essa natureza ressuscitadora, né, que Jesus revela. Porque a gente conhece a natureza humana, a natureza divina,
mas a nossa ressuscitadora não é. O que Jesus vem dizer de novo, novidade mesmo, é isso. É verdade, existe natureza humana, a natureza divina, mas existe a natureza ressuscitadora, que é uma mistureba de tudo. O que é difícil para nós entender. Eu não entendo. Porque nós somos iluministas do século XVIII. Nossa inteligência é o iluminista do século XVIII. Então tem que ter essa, tem que ter essa. Não pode, não pode. Entende? Então Jesus fala da natureza ressuscitadora, é a força, é a resistência, é a tenacidade. É aquilo que alguns teólogos chamam de... Paulo chama de dínamo, né? Dinamogênica, né? Que eles chamam. É uma fusão humana, divina, e que está ali, assim. É difícil entender isso mesmo. Claro que é difícil. Para nós é mais fácil, aqui assim, né? Então Jesus, ele faz revelações sobre si mesmo. Ele fala aí que é bom pastor. A imagem do pastor é uma imagem usada muito no Novo Testamento. Não é tanto assim, mas também é muito pouco também no Antigo Testamento. Que fala sobre pastor. Às vezes compara Deus com o pastor. Essa revelação. Jesus começa com essa conversa sobre ser um bom pastor, mas na verdade ele está querendo falar um pouco sobre outras coisas. Ele está preparando a fala dele, na verdade. O Evangelho de João, ele utiliza essas imagens, muitas imagens, sobre a realidade humana. Uma delas é essa. O bom pastor, ser o pastor das ovelhas. Que faz parte da cultura religiosa, faz parte da cultura popular. Está entranhada na consciência e na inconsciência coletiva. Então Jesus fala sobre essas coisas para tentar fazer o povo entender o que é isso, que é essa natureza ressuscitadora. Eu já falei para vocês, domingo passado, retrasado, não me lembro mais, eu já falei para vocês que a linguagem religiosa, ela é muito pobre, sempre. A linguagem religiosa é uma imagem que, como a gente não compreende essa dimensão profunda da natureza ressuscitadora, a gente vai pelo lado iluminista. A gente começa a fazer analogia, comparação, né? Sobre a identidade de Jesus, a gente começa a fazer essas coisas. Isso é frequente em tudo, no islamismo, no judaísmo, tudo. Mas o Tertuliano, ele chamou até de linguagem limitada, inapropriada. Os evangelistas, o pessoal que escreveu a Bíblia, ela também era limitado. Eles não têm outro jeito de falar de Deus, a não ser através dessas analogias, né, que eles fazem. As comunidades de São João, que ele formou 3 comunidades, São João, depois da Páscoa. Ele formou 3 comunidades, uma brigada entre elas. Muitas comunidades não gostavam dos apóstolos, dos 12, não gostavam. E tinha muitas críticas também. Então ele misturou tudo, depois ele vai uma mistureba toda no Evangelho, que está lá. Mas a imagem do pastor é uma imagem da piedade popular, não é uma imagem bíblica. A imagem do pastor é uma imagem para a piedade popular. O povão é que tinha essa ideia de que Deus era uma espécie de pastor. A religião não, o judaísmo não. Até porque Moisés, quando classificou as profissões, colocou uma das piores. Ser pastor de ovelha é uma das piores. Então atribuir a Deus uma profissão que aqui entre nós é uma coisa meio... É como dizer que Deus é uma puta, né? Mais ou menos, né? A gente considera a prostituta uma pessoa de mau caráter, né? Uma pessoa nojenta, aquela pessoa... É como você fazer mais ou menos uma coisa assim, meio inadequado. Né? Então, o Salmo de Davi é isso.
O Salmo 22, ou 23, se você ler a Bíblia hebraica, é um salmo que fala quem é Deus ali. Quem é Deus no salmo? O Senhor é meu pastor, nada me falta. Quem é Deus? Quem é Deus, Marcilene, no Salmo 22? Fala aí. Fala a verdade, não esconda. Hein? Quem é Deus? É o quê? Aí eu não escuto o jeito que eu estou. Não, isso é conversa fiada sua. Eu estou falando do Salmo. Quem é Deus no Salmo? Davi compara Deus com o quê? É o quê? Isso é conversa fiada sua também. Não, não é isso. O Salmo, Davi, na prática, chama Deus de arrimo de família. Quem é Deus? Aqui, vou lembrar você. Quem é Deus? Isso aqui, ó. Ele não deixa faltar nada para mim. É um arrimo. Ele me leva a descansar. Quando eu estou cansado, ele me põe na cama para dormir. É ele que me conduz para água refrescante, etc., que era uma raridade. É ele que é o conforto para mim. O arrimo de família. Deus é o arrimo de família. É o provedor. É aquele que provê as coisas para você. É isso que Davi está dizendo. Né? E ele vai falando muito sobre isso. Essas conversas de tudo, não sei o quê, são filosofias, etc., bonitas, mas que destrói o que o Davi está falando. E o povo acreditava nisso aqui, viu, povo? Deus é uma espécie de arrimo de família. Entende? A palavra pastor aqui é isso, é o arrimo de família, que conduz, que dá segurança, que cuida de mim, que não sei o quê. Deus é o arrimo de família. As outras coisas que se fala, aí é espiritualidades, essas coisas, né? Aí depende, né? Então é aquele que cuida. Deus é aquele que cuida. E que a gente tem confiança. Né? Então a imagem do pastor é usada na Bíblia, no Antigo Testamento, pelos profetas da verdade. É os profetas que falam dessas coisas, têm a coragem, né, de falar essas coisas. É o Ezequiel, é o Isaías, o Zacarias é fundamental, o profeta Zacarias. Coitadinho, escreveu uma coisinha de nada também. Zacarias. Ele é que fala mesmo as coisas, né? Deus vem como um pastor, né? Fala Zacarias. Pastor mesmo. E Jesus muitas vezes usou isso, né? Mas quando ele fala sobre isso, Jesus muitas vezes fala de pastor se referindo a Deus, ao Pai, corajosamente. E às vezes a Ele próprio. Mas na verdade, no contexto, quando ele fala, é sempre de crítica. Duras críticas. Por quê? Jesus não aceita a prática dos fariseus, dos saduceus, a prática pastoral, do proselitismo. Proselitismo é uma praga. Proselitismo é condenado por Jesus. Mateus 23, 13, Jesus condena o proselitismo. Jesus não era proselitista, Jesus não tinha prática proselitista. Jesus não veio ao mundo para separar você disso, aqui, daquilo, para criar divisão dentro da sua casa, da sua família. Eu não veio fazer isso, não. Ele não veio para isso, ele não veio pegar a lei de Deus, os 10 mandamentos, aquelas interpretações todas que tem lá, para encher sua cabeça de minhoca, para separar você, para dividir você, para... Ele não veio fazer isso. Então ele não é proselitista. Ele condena o proselitismo. Ele fala coisa séria, ele fala, vocês, prosélitos, vocês vão para o inferno. E vocês não só vão para o inferno, mas vocês não deixam os outros entrar também para o céu. Vocês não querem levar todo mundo para o inferno, vocês. Faz parte das maldições que está em Lucas. O proselitismo é uma prática religiosa
normalmente das seitas, né? Chamadas seitas religiosas, que tem no judaísmo, no cristianismo e nas religiões. A Igreja Católica está cheia de seitas. Cheio. Atualmente é uma explosão de seitas, né? Cada coisa absurda. O islamismo também tem seitas. O judaísmo também tem, né? Seitas. Então, a seita é um perigo por quê? Porque ela exalta o valor da crença dela, que para eles é a única crença que salva, o resto não salva. Promove a promoção, a estratégia é promover o conflito. Vamos promover o conflito. Promover o conflito na família, dividir a família, dividir o povo. É esse o objetivo. Ferir a liberdade religiosa. Ferir a liberdade religiosa. Que é crime fazer isso, sabia? É crime. Se você chegar, um padre, um pastor, um leigo mesmo, se você chegar para uma pessoa que frequenta o candomblé e você começar, você está cometendo um crime. E se ele chegar para você que é católico, cometendo um crime, é crime. Porque você vai usar coerção, você vai usar violência psicológica, você vai criar dúvida na cabeça, você vai dividir. Isso no Código Penal está escrito isso, é crime você fazer isso, é uma cadeia. Mas hoje em dia as redes sociais, aquelas coisas todas, né? Parece que é uma coisa meio normal, assim, você acha normal. É normal a pessoa bater na porta da sua casa e ficar xingando a sua religião, xingando a sua prática religiosa, é normal. Quando não é. Porque isso não é normal, porque não é aquilo que Jesus fez, não é aquilo que Jesus ensinou. Não é. Eu gosto muito de receber gente de outras religiões, eu adoro quando começa a xingar a minha, né? Quando começa a falar que eu sou padre, por isso eu vou para o inferno, não sei o quê. Eu gosto, eu quero saber, ninguém responde para mim isso. Quem é o sujeito que ensinou você a vir aqui na porta da minha casa, ou na rua, ou na praça, me dizer que eu vou para o inferno e você vem com a Bíblia ainda falando isso para mim? Onde você achou isso? Aonde tem isso? Quem é esse mau caráter de pastor que você tem, que te botou na cabeça isso, e você vem usar a Bíblia, vem usar a palavra de Deus, vem usar o que você acredita, o que você acha, para me ofender? Ninguém responde, não consegue, nem passa mais na porta de casa, porque eles não sei, acho que eles avisam um outro, né? É uma pena. E a gente vê essa prática, essa prática insistente, desde a década de 70, a gente vê isso, né? Essa prática vergonhosa, né? Eu falo essas coisas, gente, estou falando isso, porque, olha, eu estou numa hora do tempo da minha vida que para mim faz também, né? Mas eu estou assim, o que me ofende é ver uma pessoa lamear o nome de Jesus Cristo. Isso me ofende muito. Lamear o cristianismo, isso me ofende muito. Quando eu vejo escândalos de padre, de pastor, abusos, né, psicológicos, essas coisas, isso me ofende nesse sentido. Porque aquela pessoa está ofendendo a Jesus Cristo, está ofendendo o cristianismo. Isso me deixa indignado, entende? Me deixa assim. Então a gente tem que tomar cuidado com isso, né? Tomar muito cuidado. É o que Jesus fala aí, no Evangelho de hoje. A Páscoa, a ressurreição tem que vir para dar juízo na cabeça da gente. Juízo. Inteligência correta na cabeça da gente. Não ser serpente, não ser um bando de serpente. Não ser isso. Os movimentos católicos aí estão cheios de serpente. Movimentos evangélicos estão cheios de serpente. Que negócio é esse? O islamismo cheio de cobra cascavel, credo. Tem que tomar cuidado, né? Fala Jesus, Mateus 23, 33 ele fala isso. Tomar muito cuidado. Essa coisa da esperteza, né? Esperteza, da malandragem, vou tirar daqui e botar ali. Cuidado, né? Cuidado. É triste, né? Ver isso. A rede social é uma coisa tão bonita, mas infelizmente
É lamentável. Usa-se a rede social, usa as coisas para, entendeu? Fazer o contrário. Não. Usa-se a rede social. Eu vi aquele negócio de chat GPT, vocês já ouviram falar aquele negócio lá? É um chat do inteligência artificial. É Satanás aquilo. Né? Você chega no computador e fala, descreva aí as teses do Galileu e comente. É Satanás. Eu não tenho mais trabalho de ler, não tenho mais trabalho de estudar. A inteligência minha é nada comparada com aquilo ali. Eu estou falando dessa forma moralista, né? Porque claro que não é Satanás. Há um objetivo ali. Evidentemente, é de empobrecer a raça humana, empobrecer o ser humano, é desestimular o jovem a estudar. Na Europa, é proibidíssimo. Os estudantes fazem isso. Cheguei em casa e entra nesse negócio aí. Eu tenho que fazer um trabalho sobre agricultura na Idade Média. Então, que negócio faz? Você. Então, essas coisas, toma muito cuidado com a rede social. Muito cuidado. Muito cuidado. Tem que tomar muito cuidado. E Jesus sempre está falando fazendo essas críticas, né? Mas aí ele vem cobrir, aí ele vem falar as coisas que ele quer falar mesmo. Ele fala do bom pastor, tem bom pastor, tem mau pastor, tem isso aqui. Mas quem sou eu? Eu sou a porta. Se ele fala dessa porta, sabe por quê? Quando tinha essas festas grandes em Jerusalém, os pastores criavam aquelas ovelhas, tinha que criar aqueles cordeiros, sabe aqueles cordeiros? Tinha que criar aqueles cordeiros, especialmente para Páscoa, não podia ter isso, não podia ter aquilo, tinha que ser uma comida especial, uma coisa complicada. E eles então iam para Jerusalém. Como eles eram pobres, não tinha como botar aquele monte de bicho na cidade. Era até proibido, inclusive, por lei. Então eles juntavam os pastores e alugavam um espaço, dividia o espaço, e cada pastor chegava lá e colocava o seu rebanho ali. Então, aí o que acontecia? Quando amanhecia, que começava aquelas festas, o povo tinha que comprar as coisas, tinha que comprar. Família tinha que ir na Páscoa, tem que comprar o cordeiro, tem que levar lá dentro, um padre lá tem que matar o sacerdote, e leva para casa, e assa, e põe no forno, aquela coisa toda. Né? Então, quando chegava lá, de manhã, o pastor chegava, abria aquela coisa ali, e ele falava com as ovelhas, e as ovelhas saíam. As ovelhas do outro pastor não saem com ele. Não saía com ele. O outro não saía com ele. Quando chegava o outro, as ovelhas que eram dele saíam com ele. Então Jesus fala assim, eu sou a porta. Tem pastor que é assim, que é bom. Mas tem pastor que é mau pastor. O mau pastor faz o quê? Ele entra pelo fundo. Ele vai lá para roubar. Entende? E as ovelhas sabem, eles não vai, elas berram, elas começam a berrar, começam a fazer escândalo, é igual o lobo. Chega um animal feroz lá, um leão lá perto, elas ficam doidas, porque elas escutam. Então Jesus fala disso, né? Fala disso. Realmente os fatos da vida tem que iluminar a vida da gente. A gente tem que iluminar a vida da gente. A profissão de pastor era um problema, né? Você sabe que Jerusalém era uma cidade muito avançada por causa do Império Romano. Mas era um problema, né? Abaixo de pastor, para vocês terem uma ideia, Moisés ele disse assim, abaixo de pastor, a pior profissão mais desprezível que tem. Abaixo de pastor é catador de merda na rua. Porque os cavalos, as ovelhas das festas, cagavam na rua. Tinha que ter um funcionário público pegar, né, e limpar. No Brasil era assim também, no tempo do Império, né, quando não tinha bonde, não tinha eletricidade, não tinha essas coisas, tinha funcionário público que era catador de bosta do cavalo. Aliás, o cavalo era o funcionário público no tempo do Império, os cavalos que puxavam bonde, as coisas, eles eram funcionários públicos, eles tinham que ser tratados especialmente para ter força, para ter saúde, para carregar os bondes. Mas é isso que eu estou falando aqui para você entender. Jesus, ele é a porta.
A salvação é pela porta. Entendeu? Entra. O batismo é a porta de entrada. A pia está aqui do lado, na liturgia da igreja. Essa pia de 30 anos, 40, sei lá eu quanto, 60. Essa pia aqui está aqui, que está indicando que pelo batismo você entra em comunhão com Deus. Mas eu podia colocar na porta da igreja. A liturgia da igreja prevê isso. Podia colocar na porta ali. Porque é para dar esse entendimento bíblico, né? O batismo é a entrada. Você entra, a porta. Então, Jesus é a porta. Ele é o bom pastor por causa disso. Ele entra pela porta. Não é malandro, não é ladrão, não é assaltante, não é bandido, não é essas coisas. As ovelhas escutam o que ele fala, escutam a voz dele. Hoje em dia é assim também, né? Você sabe que quem já viu aqueles cara que leva boi em Goiás, aqueles lugares lá assim. Como é que chama? Tem um. Como é que chama, Daniel? Tem um nome. Oh, meu Deus, não é jagunço, é. Boi, não, como é que você falou? Não, tem um outro nome. Que o Guimarães Rosa elogia muito essa cultura. O Teobaldo era isso no Grande Sertão Veredas. Hã? Quem? Teobaldo do Grande Sertão Veredas. Nunca leu? Grande Sertão Veredas? Do Guimarães Rosa, que é a melhor coisa que tem no mundo. É o cara que monta o cavalo, né? E ele dá uns gritos lá, você lembra o que ele faz lá assim, né? Às vezes ele pega um chicote e bate no ar assim, faz umas coisas. E os bois sabem que é ele, né? Como é que chama? Vaqueiro, né? Pode ser vaqueiro, pode ser, bem é próximo. No Nordeste é outra coisa, tem outro nome. Mas é parecido com isso, né? Como é que os bois sabem que é ele? Então, Jesus faz essa analogia, né? O Teobaldo do Grande Sertão era isso daí. Né? Entendeu? O Grande Sertão Veredas, antes de morrer tem que ler. Grande Sertão Veredas, Guimarães Rosa. Que é muito importante. Jesus é o bom pastor, ele é a porta. A bondade está na porta, não no conceito de pastor. A bondade e a salvação está na porta. Então, meus irmãos e minhas irmãs, com alegria que nós celebramos esse sacramento do batismo no domingo. Acho muito importante, né? Quando a gente faz isso, qualquer tempo, mas no domingo é especial. É um encontro, é a família que se junta para celebrar a morte. A morte é uma coisa tão atemporal, tão sem tempo. A morte não tem tempo, né? Nós classificamos a morte. A gente reza a missa no 7º dia, os gregos no 9º, os povos têm várias variações, porque a morte não tem tempo, na verdade. Mas olha, celebrar o falecimento de uma pessoa no domingo é uma coisa assim, é muito especial, né? Você batizar uma criança no domingo, aqui com vocês, e mais pessoas que vocês não conhecem que estão aqui, estão presenciando, testemunhando isso. É aquela comida que vocês vão fazer lá, aquela pizzaria italiana que vocês vão no Pietro, a Consolação maravilhosa. Juntar todo mundo, né? E como é que vai fazer, Valdirene? Eu propus para você, quando eu fui lá, que você levasse uma marmitinha para mim na segunda-feira, na hora do almoço, então não vai ter. Vocês vão lá na pizzaria? Hã? Como é que vai ser? Mais uma vez o padre sai prejudicado, como sempre na história, né? Então, essa beleza do domingo, né? Beleza do domingo, dia do Senhor, é uma coisa maravilhosa. Vocês então vai fazer a renovação das promessas do batismo. Eu já vou dizendo para vocês que a primeira parte é fácil. Dizer não para o mal é a coisa mais fácil do mundo.
A segunda parte é mais difícil, né? Então, você quer fazer as perguntas, ela Deus faz por nós, tá tudo por nós. E depois nós vamos rezar. Da família, do pai, da mãe, todos estão aqui presentes, que esse amor incomparável de Deus, que Ele abençoe a todos vocês, a todos nós, que somos, de certa forma, padrinhos, testemunhas também do batismo da Giovana. Que Deus nos abençoe, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Vamos lá então. Agora é a vez de todo mundo aí, a igreja toda, professar fé. Creio em Deus, Pai Todo-Poderoso. Fica todo mundo aí assim. Ninguém me falou isso não, tô sabendo agora. Porque tá sabendo agora que depois do batismo ficou 3 dias mijando descontroladamente. Seu pai está atribuindo ao batismo, não sei. Né? Giovana. Giovana. Pelo batismo, Deus Todo-Poderoso te libertou do pecado, da desobediência e te fez renascer pela água e pelo Espírito Santo. Você agora faz parte do povo de Deus. Caminhe sempre com Jesus e permaneça no caminho dele para sempre, viu? Coragem. Senhor Jesus que fez os surdos ouvir e os mudos falar. Te conceda que você possa logo ouvir e entender a sua palavra e anunciá-lo para louvor e glória de Deus nosso Pai. Amém. Agora ela tem que precisar ver a vela. Ela tem que ver. Aqui, olha que coisa aqui, ó. Tomar cuidado porque às vezes pega, né? Ela pega. Essa daqui machuca, porque é cera de verdade. Isso daqui não é parafina de porcaria de mercado que eles vendem, aquelas porcarias. Que é cera de verdade, porque tem essa cor assim. Olha aqui, ó.
Tá vendo? Digamos todos, receba a luz de Cristo. Receba a luz de Cristo. Giovana, receba a luz de Cristo. Giovana, receba a luz de Cristo. Isso. Olha aqui, olha. Não, eu vou dar um terço para ela, vai. É muito grande para ela, não tem pequeno? Não tem. Aqui é um terço, olha aqui, ó. Mas olha, sua mãe vai ensinar você. Você reza, não reza terço. Reza? Você vai ensinando devagarzinho, tá bom? Olha aqui, ó. Você vai ficar mais bonita ainda, hein? Ó. Ah, não tem a coisinha aqui também? Tem também, é a mesma coisa. Olha aqui, mas é muito risada demais. Você, olha que bonitona, vai ficar? Ah, ficou linda. Vamos dar um salve de palmas para Giovana. Parabéns, Giovana. Parabéns, Giovana. Aqui seu pai, aqui, ó. Olha aqui seu pai. Você tem essa foto? Não, acho que não. Não, ele vai... Tem? Não, ele, na casa dele. Não, na casa dele não. Você vai levar. Tá bom. Aqui, ó. Ó seu pai aqui, sua avó, bisavô. Dona Araci, seu Genor. Tá vendo? Aqui a carinha, olha, né, Dona Araci? É lógico que é. O jeitinho, o formatinho. Né? Olha aqui, ó. Tá vendo? Olha seu pai aqui. Esse aqui é seu pai. Tá até de rosa, ó. Que nem vai ser. Olha, igualzinho a roupa. Olha aqui, a roupa tá igual também. Tá vendo? É seu pai, você, na casa seu pai vai mostrar pra você. Tá bom? Vai explicar pra você, vai falar todas essas coisas. Tá certo? Olha que bonito. O que é que ela tá? Não, daí dá pra dar pra... Olha o ano que ele batizou. Mas ele tem lá na casa dele? Não, esse eu não tenho, não. Não tem? Tenho. Então você leva. E você fala pra ela que é igual, viu? Tá bom. Já só mostrando. Ó, leva. Tá bom, obrigado. Explica pra ela, mostra pra ela. Você, seu pai também, cadê seu pai e sua mãe? Tô aqui. Pois é, também vocês. Tem que ter convivência, contato, mostrar essas coisas, né? É a raiz, né? A raiz é vocês. Ela é importante, viu? Mas, na verdade, a criança é importante. Mas no batismo, eles são importantes. A raiz, né? A raiz, Dona Narcissa Genor, são importantes. O importante é a raiz, né? E que todos nós temos que zelar, né? Por isso, né? Cuidar disso. Tá entendendo? É, cuidar. Nós já somos os galhos. Mas tem que zelar. Não é verdade? Ela gostou da vela. Você quer apagar? Não. Não consegue. No final, nós vamos fazer um teste. Vamos ver se você consegue apagar essa aqui. Essa daqui é a minha. Olha aqui. Ah, tá encantada pela vela. Vamos então dar outra salva de palmas para a Giovana, que está aqui. Você toma cuidado com o terço para ela não botar na boca, viu? Se machucar, tá bom? É só um adereço, só um enfeite, tá bom? Oi? Pra ela não estourar. Não, toma cuidado só, tá bom? Podemos voltar, pode apagar. Padrinho, madrinha, vocês tomem juízo na ideia, viu? Na cabeça, viu?
concedei, Senhor, que em todo o tempo nós possamos nos alegrar com esses mistérios da Páscoa, de modo que o ato sempre renovado, seja sempre ato renovado na nossa vida de fé, nas nossas preces, na nossa convivência, na nossa igreja, e que nós sintamos sempre alegria eterna por isso, por Cristo nosso Senhor. Senhor esteja convosco. Corações ao alto. Demos graças ao Senhor nosso Deus. Senhor Deus Pai, Deus eterno e todo-poderoso, é verdadeiramente o nosso dever, a nossa salvação, que sempre vos louvemos, mas com maior solenidade nesse tempo maravilhoso em que Cristo, nossa Páscoa, foi imolado. Porque Ele, vencendo essa corrupção antiga do pecado, que é a morte convinda por causa disso, Jesus ressuscitado renovou a vida do mundo inteiro, do universo, da criação toda. E Ele restaurou o gênero humano na sua integridade original. Por isso, na plenitude dessa alegria de Páscoa, exultam os homens para toda a terra, por toda a terra, e com os anjos e os santos proclamam a tua glória, dizendo a uma só voz: o céu e a terra com a vossa glória. Bendito que vem. Vós, Senhor, sois verdadeiramente santos, sois a fonte de toda santidade. Nós te pedimos, Senhor, que santifique esses dons, derramando sobre eles o poder do Espírito Santo, de modo que se transformem para nós no corpo e no sangue de nosso Senhor Jesus Cristo, na hora em que Ele se entregava para voluntariamente morrer, sofrer a morte por nós, para a nossa salvação. Ele então tomou o pão, deu graças, o partiu e deu a seus discípulos, dizendo: tomai todos e comei, isso é meu corpo que será entregue por vós. De igual modo, no fim da ceia, ele tomou o cálice e, dando graças, deu a seus discípulos, dizendo: tomai todos e bebei, esse é o cálice do meu sangue, o sangue da nova e da eterna aliança, que será derramado por vós e por todos para a remissão dos pecados. Fazei isto em memória de mim. Ai, que coisa boa. Esse é o mistério eucarístico para a salvação do mundo inteiro. E proclamamos uma voz, celebrando agora, Senhor, o memorial da morte e da ressurreição de Jesus, teu Filho, nós te oferecemos o pão da vida e o cálice da salvação. E te agradecemos porque o Senhor nos permitiu que nós estivéssemos hoje todos aqui reunidos para aprender a te servir melhor a partir desses santos mistérios que o Senhor nos deu em Jesus Cristo. Nós, com humildade, te suplicamos que, participando da missa, da Eucaristia, comungando da palavra, comungando do pão eucarístico, do corpo e sangue de Cristo, nós sejamos todos nós reunidos pelo poder do Espírito Santo, num só povo, num só corpo, numa só igreja. Lembrai-vos, Senhor, da Igreja Católica e de todas as igrejas cristãs esparramadas por toda a terra. Tornai-a mais perfeita na prática da caridade, do amor, em comunhão com o Papa Francisco, que é irmão da gente, é nosso irmão, o nosso Bispo Algacir, e todos aqueles que estão de verdade, de coração, a serviço do povo de Deus. Lembrai-vos também, Senhor, hoje lembramos e rezei na quarta-feira, mas hoje também, em sufrágio da alma
da Neuzinha, a Neuzinha dos Santos. Rezamos em memória, né? Em latim, em memória, da alma dela. Servidora da igreja, pastora aqui da igreja, anunciadora do Evangelho, exemplo para todos nós, de vida, de superação, de pessoa de oração. Lembremos dela. E ela está aqui, até a foto, está aqui desde quarta-feira, coloquei aqui. Neuzinha. Pedimos que o Senhor lembre também de muitas outras pessoas. São Genor, Araci, tantas outras pessoas. E de todas as pessoas que adormeceram, né? Na esperança da ressurreição, aqueles que partiram desse mundo, que o Senhor abrace a todos, admita-os na luz do teu rosto, né? No lado claro, né? Do rosto de Deus, na luz da tua presença. Tenha misericórdia de nosso Senhor, todos nós. Dá-nos a graça de participar da vida eterna com a Virgem Maria, Mãe de Deus, com São José, os bem-aventurados apóstolos e todos os santos que desde o começo do mundo viveram na tua amizade para cantarmos os teus louvores. De verdade, louvor de verdade. Por Cristo nosso Senhor. Por Cristo, com Cristo e em Cristo, a vós Deus Pai Todo-Poderoso, na unidade do Espírito Santo, toda a honra e toda a glória, agora e para sempre. Amém. Rezemos com amor e confiança a oração que Jesus nos ensinou. Pai nosso, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido, e não nos deixeis cair em tentação. Livrai-nos de todo o mal, Senhor. Dê ao mundo a paz que a gente precisa, para que, ajudados pela tua misericórdia, sejamos sempre livres do pecado, de tudo quanto é perturbação que aparece na vida da gente, enquanto, com esperança, com firmeza, resistência, tenacidade, vivemos a fé e aguardamos essa presença gloriosa de Jesus Cristo, nosso Salvador nosso Salvador e nosso Redentor. Espera, nosso Salvador e nosso Redentor. Ele é isto. É mais até, eu ia falar um monte de coisa, mas você esperou, já foi logo entrando. Vosso é o reino, o poder e a glória para sempre. A paz do Senhor seja sempre convosco. A paz a todos. A paz aos filhos de Israel, aos filhos de Ismael, todos os filhos de Abraão, que somos todos, a paz. Salam, né, em árabe, que origina depois o shalom, né, em hebraico, e o libanês, salam, em árabe, a árabe é mais ainda a paz, salam aleikum, né, salam aleikum, bonito? Os povos todos, a gente também, quando a gente fala os povos todos, a gente está falando da gente, inclua a gente aí, né? Nesse meio todo. Então que todos nós recebamos de Deus a paz, a segurança para caminhar, a firmeza, a força. A paz do Senhor esteja sempre convosco. Cordeiro de Deus, que tirais o pecado do mundo. Agnus Dei, que todos os pecados do mundo e dona empatia. Senhor Jesus Cristo, teu próprio, teu sangue, recebendo o Senhor para a vida eterna, seja pela minha segurança para esse povo, sustento e remédio para a vida.
O bom pastor ressuscitou e ressuscita a gente. Ele deu a vida dele por nós, para que nós fôssemos salvos. Eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Senhor, que nos guarde para a vida eterna. Amém. Corpo e sangue de Cristo nos guarde para a vida eterna. Deixa aqui. Deixa aqui. O culpado sou eu sei. Sei que o culpado sou eu. Não precisa falar não, que eu já sei. Agora, nesse momento, nós temos lá antigamente, no meu tempo, né? Quando a gente foi batizado, tinha esse momento que o padrinho, a madrinha, ou vinha com a roupa branca já, ou ela vinha com um pano e colocava em cima da criança. É um gesto bíblico, inclusive. Elias, Eliseu, aquela coisa. É um gesto bíblico. Significa, no cristianismo, significa caminhar debaixo da proteção de Deus, da misericórdia de Deus. Agora, hoje, né? Cuidado com esse terço que você vai debaixo. Hoje, então, nós vamos fazer. Aqui eu faço diferente. Diferente não, é a mesma coisa, na verdade. Só que eu incluo mais gente, né? Porque todo mundo precisa, né? Caminhar debaixo da proteção. Não é só a Giovana, não. Todo mundo. Então, quem é. O Anselmo, o Abraão ali não dá para segurar, porque vocês conseguem. Vai diminuir o pano? Jesus. Então entra lá embaixo vocês. Vocês também podem ir lá. Vai lá. Coragem. Eu sei que está difícil, é complicado, eu sou chato. Pode ir lá, para todo mundo, meu Deus do céu. Entra aí de baixo, tenta entrar aí de baixo. Vê se consegue. Valdirene, entra aí. Abraão, Anselmo, entra aí também. O Anselmo só falta botar uma capa e um. Consegue entrar todo mundo? Entra lá atrás. Ela não, ela tem que vir aqui, não vai levar ela lá para trás, né, gente?
Vocês podem ir lá atrás, você fica lá. Caminhar debaixo da proteção de Deus, da misericórdia de Deus. Esse é o gesto importantíssimo do batismo. E eu, aqui na igreja, eu faço um gesto que é católico também, mas que é na igreja ortodoxa, os na Ásia, que tem esse costume de fazer isso, né? A ortodoxa, a russa, a Hungria, sei lá, aqueles países lá, né? Eles têm esse costume, faz o batismo, aí faz tudo isso, essas coisas tudo, e no final, então, o padre faz uma espécie de coroação da criança, que tem esse significado que a gente vive também, né? Também acontece isso com nós, mas aqui é mais visível, para ficar visível, né? Que a coroação, Deus escolhe a gente. Sabe, a coroação é isso. A coroação não é para dizer que é melhor. A senhora usa a coroa para dizer que é melhor que todo mundo. Nós demos para Jesus uma coroa que você viu ali, né? Lamentavelmente. Nem era. Mas Deus tirou depois, né? Então, esse gesto, né, da coroação. Que é esse gesto, né? Deus escolhe a gente. Por que Ele escolheu? Não sei. Ele escolhe a gente. A escolha é pessoal, é individual, né? Então é muito importante. Daniel, você que vai tirar foto? Você consegue segurar uma coisa e tirar foto com a outra? Jesus amado. Olha lá, ó, dona Giovana, olha lá. Não, Peraí, calma aí. Agora vai. Tem que ir virando, né? Porque... Ai, conseguiu? Já. Olha lá, vamos, cara. A sua mãe também, depois você vai ver que a sua mãe também foi. Também, ela merece uma coroa mais bonita até, mas enfim. Não foi eu que te batizei, mas aconteceu isso também no dia do seu batismo, viu? De outro jeito. Ele foi eu que batizei. Aqui, ó, seu pai aqui, ó. Olha. Tá bom? É para depois você ver a foto. Ela é a... Meu Deus do céu, não tem uma coroa maior, mais bonita? Jesus amado. Olha aqui, Daniel. Tá? Olha aí. Aqui é outra vida. Outra, misericórdia de Deus. É só menina, né? Pronto. Você vê mais tarde, viu? Seu pai, sua mãe, quando você ficar maiorzinha, vai levar você lá em Aparecida. Lá você vai ver aquela mulher lá bonita, com aquela coroa bonita. Aí você fala assim, fala pra ela assim, a sua é bonita, mas eu também tenho uma também lá em casa, na foto. Gratidão. Tá certo? Tá certo? Hein? Você vai comer pizza hoje? E aí, então, vai comer o quê? Vocês só pensam nos seis, né? Vocês só pensaram em você. Ela vai comer pizza, menina? Ela tem dente já? Não, é só leite. Dela é só leitinho. E como é que ela vai comer peixe? É só peito. Eu como e depois ela come por mim. Ah, entendi, coitado. Você vai só ver hoje lá, né? Você vai só ver, tá bom? Outra salva de palmas para a Giovana, para a família dela. Vocês estão vendo que beleza, né? Eu sei que eu estou demorando muito. Mas também, vocês têm que agradecer esse homem aqui, o Jorge, né? Levanta, Jorge. O Jorge, a sua mulher, está me devendo aquele aplicativo que você falou que ia mandar para mim, até hoje Deus não mandou nada. Agradecer a ele, esse povo aqui, tem outras pessoas, não tem só eles não. Vira para lá. Que eles cuidaram da Neuzinha, sabe quando a Neuzinha morreu, né? Eles cuidaram da Neuzinha, a gente tem que agradecer a Deus. Só tem que agradecer a Deus que tem esse povo aqui, entende? A gente já não está bem também, mas a gente tem que contar com alguém. Tem que contar com alguém. Deus levou a Neuzinha para melhor, né? Sempre Deus faz as coisas para melhorar, não é para piorar não. Sempre para melhorar. Então, a gente tem que agradecer a você, entendeu? Aquele outro menino que eu esqueci, é seu filho, se eu não me engano. Estava na casa da Neuzinha quando eu fui lá. Ele é Jorge também, que tem aquela moça que é a esposa dele, não é isso? Isso. E tem um nenê também, né? Tem. Então, eles não estão aqui hoje, mas
Agradeço a ele também. Ele estava naquele dia que eu fui lá. Tinha aquele pessoal da Zona Norte também, que eu não lembro o nome. Eu não lembro o nome. Eu não sei se você estava. Quem? A Reni está lá com a dona Sofia. Eu não lembro. Acho que é ela mesmo. É ela mesmo que estava lá. Agradecer a vocês. Né? É muito bom, né? Tem que cuidar, zelar. A gente não quer que aconteça nada. Mas a gente não sabe, né? Deus, eu sei de uma coisa. Tudo é para melhor. Deus faz tudo para melhorar a gente. Tá certo? Então, uma salva de palmas para o Jorge, para ela, para a dona Odila, para todo mundo. Olha que interessante. Veja como é que são as coisas, né? A gente bate palma para quem chega e bate palma para quem vai. É isso. É assim. A vida não é a vida de música, é a vida aquela coisa do Gonzaguinha, não é isso. A vida que ele fala é outra coisa, é a vida no sentido pleno da vida, né? Esse que é caminho, né, que a gente faz, né? Caminho. O Jorge, eu ia perguntar no dia lá, mas se você trabalha em academia? Sabia. Você, como é que chama? É instrutor? Não. Não. Engraçado, seu filho não faz academia, ele faz, o menino, o Jorge. Não faz, porque o outro é tão assim. Eu pensei que ele era instrutor de academia. Você está me devendo aquele aplicativo que você falou. Eu só estou esperando. Ó, depois que eu tiver no caixão, não precisa mandar mais não, viu? Já vou avisando. Não precisa mandar mais nada. Né? O Senhor esteja convosco. Bom domingo, muita coragem, saúde, paz. Deus enche o coração de vocês de bondade. Não desista de fazer o bem. Não desista. Não desista de praticar o bem. Mal existe, problema existe, mas não desanime, não deixe de praticar o bem. Que Deus dê a sabedoria necessária da ressurreição para vocês. Bondade infinita no coração de vocês. Generosidade, então, nem se fala. O Senhor esteja convosco. Abençoe-vos o Deus Todo-Poderoso, o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Uma salva de palmas para quem chega e uma salva de palmas para quem foi. Vamos de novo. Obrigado. Coragem, ânimo.